Gênesis 17, do 1 ao 5, que a palavra de Deus nos diz assim nessa manhã. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Palavra de Deus. É interessante que Abrão tinha 75 anos de idade quando ele sai de Harã, após receber o chamado do Senhor. Isso acontece lá no capítulo 12 de Gênesis. E aqui no capítulo 17, 24 anos depois, Deus novamente fala a Abrão, porém agora com o intuito de reafirmar, de firmar, de fortalecer, de fortificar, de confirmar a aliança que Deus havia feito com ele 24 anos atrás. E essa aliança estava firmada, se firma a partir daquilo que Deus fala com ele no verso 4. Quanto a mim, Deus falando para Abrão, quanto a mim, eis o meu concerto contigo, serás pai de uma multidão de nações. 24 anos se passaram, até que Deus aqui no capítulo 17, texto que eu acabei de ler, Deus então aparece novamente, fala novamente a Abrão, agora porém, reafirmando a aliança que Deus havia feito com ele no passado. E aí, como eu disse, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus no capítulo 12, na verdade, de Gênesis, aparece a Abrão com o intuito de lhe fazer uma promessa. O tempo passa, no capítulo 15, além da promessa que Deus havia feito para ele, Deus também promete um filho. E o tempo continua passando em sua vida, quando também a partir do capítulo 15, Deus novamente volta a reafirmar a aliança que ele havia feito com aquele homem. Ou seja, o que estava em torno da vida daquele homem era a aliança que Deus havia feito com ele. Não muito diferente, queridos, de nós nos dias de hoje. Sobre a minha e sobre a sua vida também existe uma aliança estabelecida. E essa aliança tem sido estabelecida sobre as nossas vidas, não pelos nossos feitos. Deus faz uma aliança não com o homem, mas Deus faz uma aliança com Cristo. Quando Cristo vai para a cruz, em benefício de cada um de nós, por nos amar de uma forma incondicional. E aí, pela aliança que Deus faz com Cristo na cruz, tendo como pano de fundo e alvo principal o plano de redenção para todos nós, ou seja, aquilo que iria nos conduzir à salvação eterna, aí sim nós acabamos sendo beneficiados por aquilo que Jesus fez na obra do Calvário. E aqui no capítulo 17, então, Deus renova, Deus reforça a sua aliança com Abrão, porém existe uma condição da parte de Deus que se encontra no versículo 1, quando ao final do verso 1 Deus vai falar para Abrão: olha, porém, anda em minha presença e seja perfeito. Deus estava dizendo para Abrão: olha, para você tomar posse de tudo aquilo que a você e a sua descendência eu tenho prometido, se faz necessário, Abrão, que você ande em minha presença e seja perfeito. E aí, refletindo nesse texto, me veio essa pergunta ao meu coração: como podemos andar com Deus, sendo nós tão falhos, sendo nós tão cheios de defeitos? Como podemos nós andar com Deus? E detalhe mais importante, como podemos nós sermos perfeitos para com Ele? Porque só existiu um homem justo, só existiu um homem perfeito,
e esse homem se chama Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. E aí ao ler o versículo 1, principalmente a parte final do versículo, quando Deus diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abrão, anda em minha presença e ser perfeito. Essas foram as duas perguntas que me vieram ao coração. Senhor, como eu posso andar na sua presença? O que me testifica, Senhor? O que me justifica para que eu, sendo falho, pecador do jeito que sou, possa andar na presença do Senhor? E mais, como ser perfeito na presença daquele que é a referência de perfeição, que é o nosso Deus? Essas foram as perguntas que me vieram ao coração. Porém também, queridos, através dessa mesma palavra e desse meu questionamento, Deus também falou ao meu coração que é mais do que possível andar na presença de Deus, e é mais do que possível também ser perfeito para com Ele, a partir de duas situações. Uma se chama obediência e outra se chama relacionamento. E Deus falou isso muito forte ao meu coração. Abrão foi quem foi, depois veio a ter seu nome trocado, aqui no capítulo 17, porque no capítulo 17, além de Deus reafirmar a promessa, a aliança feita com Abrão 24 anos antes, aqui no capítulo 17, Deus também muda o nome de Abrão, ele passa a se chamar Abraão, ou seja, pai de uma multidão de nações. Ele não seria apenas o pai de uma grande nação, de um povo escolhido, mas Deus iria fazer dele pai de uma multidão de nações. A sua semente seria frutífera. E aí Deus fala isso ao meu coração, que é possível sim a gente andar com Ele, basta a gente querer. Como, Rodrigo? Sendo obediente à sua palavra. Deus falou comigo que é possível sim a gente ser perfeito para com Ele. Como, Senhor? Como ser perfeito para com Deus? Tendo um relacionamento com o Pai. Porque se a gente for parar para analisar, queridos, a aliança que Deus firma com Abraão, ela está embasada em um princípio: relacionamento. O que nos faz sermos vitoriosos na presença de Deus, o que nos torna aptos a receber tudo aquilo que recebemos de Deus, está embasado sobre aquilo que se chama relacionamento. Foi o que Abraão buscou ter com Deus. Abraão se relacionou de forma íntima com o Senhor, e o relacionamento dele com Deus fez com que ele conquistasse, fez com que ele fosse, continuasse sendo a pessoa ao qual ele se tornou. Por meio de quê? De sua obediência à palavra, de sua obediência à pessoa de Deus e de seu próprio relacionamento íntimo para com o Senhor. Abraão viveu, experimentou, queridos, para encerrar, coisas grandes com Deus. E nós também podemos experimentar coisas grandes com Deus. Mas para isso se faz necessário ser obediente à sua palavra. Se faz necessário buscar um relacionamento íntimo com Ele, para que assim então Ele possa apresentar a cada um de nós aquilo que Ele tem separado, preparado para todos aqueles que nele esperam. Que você possa caminhar por caminhos de obediência, que você possa de fato buscar viver um relacionamento íntimo com o Senhor. Porque a promessa que Deus fez com Abraão no passado, essa mesma promessa está, como eu disse momentos atrás, essa mesma promessa está sobre a minha vida, essa mesma promessa está sobre a sua vida. Porém, para tomar posse da concretização dessa promessa, se faz necessário ser obediente e se relacionar com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, irmão.